Fala, amiguinhos e amiguinhas da HW Up. Estamos aqui para um videozinho polêmico, meu caro. O bicho tá pegando lá no Congresso. A gente nunca falou de política aqui no canal. Inclusive eu tenho diversas opiniões dentro da política que eu sempre quis falar em algum lugar. Queria muito falar aqui no canal para vocês. Eu tô na política desde os meus 5 anos de idade, desde 1992. Quando os prefeitos daqui da cidade vinham na minha residência conversar com os meus pais, já que minha mãe era candidata a vereadora, por 5 vezes ela foi candidata, assumiu o pleito por 2 vezes, né, o mandato, coisa e tal. Então eu sempre cresci dentro da política, conversando com políticos da minha cidade, vendo como as coisas funcionam aí na prática, meu caro. Então eu sei algumas coisinhas e tenho algumas ideias sobre a política, adoro a história política do Brasil. Pra você ter ideia, agora, acho que meia hora atrás, eu estava lendo sobre o Carlos Lacerda. Aquele primeiro jornalista das fake news, que plantou fake news antes do suicídio de Getúlio Vargas, aquele crime da rua Torentello, e estava lendo sobre a morte estranha dele em 77, no ano que o AI-5 deixou mais justa ainda a ditadura militar, e que também morreram no mesmo período ali, tanto o Jango como o Juscelino. Ambos eram os líderes da Frente Ampla. Então eu gosto muito de política, leio muito sobre política, né? Vejo, às vezes o Baltar fala lá no canal dele e eu tenho alguns ponderamentos. Mas como aqui é um canal mais voltado para hardware entusiasta, eu não quis abrir muito o leque. Pelo menos por enquanto que o canal está sedimentando os seus membros, né? Ainda é um canal pequeno e eu não quero crescer em cima de opiniões polêmicas desse tipo. Nem polemizando em cima de jogos ou de política, coisa e tal. Não reclamando de quem faz, às vezes eu vejo lá o próprio Baltar, ele fez isso de forma natural, né? E acaba que você fica meio que refém, às vezes, de algumas coisas. E talvez, se eu fizer isso, eu vou falar daqui muito tempo. Ou se vocês pedirem opiniões políticas, eu tenho algumas. Mas assim, galera, essa daqui tem a ver com o canal, tem muito a ver com o canal e não tinha como eu não trazer pra vocês. Lá em 2009... tá? Tinha um projeto de lei tramitando na Câmara, que foi para votação, para uma enquete pública até, que visava criminalizar os jogos violentos no nosso país. E o que é jogos violentos não estava tipificado ali, mas era o que se dizia. Dentro dessa enquete, 99% da população discordou, tá? Totalmente. Mas 1% discordou só parcialmente. Ou seja, ninguém aceitou aquilo como algo viável, como factível, era uma piada. E agora, em 2019, estranhamente, logo assim, na sequência daquele crime de Suzano, do atentado à escola Raul Brasil, um deputado do PSL, tenho nada contra o PSL, nem a favor, né, nada a ver com Bolsonaro, coisa e tal, né, eu tenho minhas visões sobre ele também, mas assim... E são completamente diferentes de extremista de esquerda e totalmente diferentes dos extremistas de direita. Só para deixar um pouquinho claro, eu acho completamente idiota as pessoas que chamam ele de bozo, mas acho mais idiota as pessoas que chamam ele de mito. Ou que vestem camisa, ou meu presidente, não sei o que, papapá. É um falso nacionalismo, patriotismo e... é horrível. Eu acho nojento as duas coisas, tá? E tenho meus fundamentos para isso, um dia eu explico para vocês. Mas enfim... logo depois ali de todo esse clamor aí por conta do crime na Raul Brasil e algumas pessoas erroneamente falando disso como colocando a culpa nos jogos, que os meninos jogavam jogos de violência, coisa e tal, esse deputado do PSL colocou lá esse projeto de lei um pouco diferente, mas era a mesma ideia, e aí o Congresso acho que resolveu unificar os dois, né, colocar os dois de uma vez só, que era para criminalizar os jogos violentos e coisa e tal. Cara, sem querer continuar entrando na política ou falar do cara, eu não sei nem quem é esse deputado aí, acho que Bozilla, uma coisa assim, nem me interessa, mas falando dos jogos de entretenimento em si, violência, atentado em Suzano. Primeiro, gente, que eu já estudei em Suzano, minha adolescência foi lá, eu moro em Poá, a menos de 5 quilômetros de onde ocorreu o atentado. Enquanto os helicópteros estavam sobrevoando aqui, da minha janela eu consegui enxergá-los. Porque a minha casa fica exatamente a 4,2 quilômetros da escola Raul Brasil. Eu inclusive pensei em chamar os alunos aqui para jogar num ato social,
trazê-los aqui para brincar, para jogar, para se divertirem. Pensei muito nisso, talvez eu ainda faça, até pedir a opinião de vocês. Em primeiro momento eu pensei em conversar com eles, não sobre o atentado, mas sobre jogos, coisa e tal, por causa dessa coisa de jogos violentos que estavam se falando, e trazer junto minha mãe, que é professora, presidente de conselho tutelar, foi diretora de escola, coisa e tal, mulher de pastor, né, esposa de um pastor, e minha irmã, que é professora também, então trazer essas pessoas, uma psicóloga, para conversar, mas aí muitas pessoas acharam que poderia ser muito sensacionalismo e não era a minha ideia. Então eu falei, não, mesmo que dê repercussão, não é o que eu quero. Eu quero discutir o tema de forma séria, né? Mas talvez relembrar isso para adolescentes, acho que é pior. Se for quando daqui 3 anos você ir atrás dessas crianças, adolescentes de 15, 16 anos e conversar, eu acho que ainda deve doer. Agora, 2, 3 semanas depois do ocorrido, também. Mas trazê-los pra cá pra jogar, não falar nada. Não preciso nem lembrar, eu gravo antes e depois deles estarem aqui, né? E coloco o antes e o depois falando, ó, são alunos do Raul Brasil, eles virão aqui pra jogar, eles podem vir sem uniforme, tanto faz, jogam, se divertem, tal, como um ato social. E depois eu falo no fim do vídeo sobre a experiência. Mas não quero chocá-los, não quero fazê-los ficar revivendo isso aí. Eu sei que muitas crianças hoje, adolescente, mesmo que tenham ficado em choque, deve ser horrível você passar na sua escola com 15 anos e tropeçar numa pessoa com a cabeça estourada com um tiro na cabeça. Mas a maioria gosta de pôr o pau na mesa e fingir que é, pá, tô nem aí, pá, 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 pá. Não sei como que eles reagiriam. Então não é essa a minha ideia, né? E mesmo conversando com os pais e tentando fazer toda a parte social no entorno. Então quando eu me deparei com essa notícia de que estão tentando tipificar jogos violentos como crime, eu falei, peraí, cara, lá fora e aqui dentro nós já temos órgãos que regulamentam qual é a faixa etária a que aquele jogo se destina. Nós temos o ESRB, se eu não me engano, na Europa, e o ESRB, ESRB, ele tem lá uma tipificação para um rating, né? Para maduro, para jovens, criança, everyone. Então, maior de 17 anos, só para 18 para cima, 15 anos, 12 anos, qualquer criança pode jogar. Todos os jogos já recebem um selo, tá bom? E, por exemplo, GTA. Se você digitar agora, faz esse teste aí, GTA V ESRB. Digita isso no Google. Vai lá agora, clica e lê. Você deixaria sua filha de 8 anos, de 12 anos, de 15, o seu filho de 16 anos, jogar isso tranquilo após você ler isso aí? Você adulto, você pai de família? Eu gosto de GTA. Apesar de eu achar até infantil algumas coisas dentro dele, né, a linguagem e tal, você vê assim quando você é adulto. Quando você é jovem, é fora do contexto para uma criança. Eu já deixei minha filha jogando GTA aqui, mas eu junto, né? E ela não tem ideia do que é a história do jogo. Ela tava só andando a esmo pela cidade, passeando pra cá e pra lá, né? Pegando um carro e tal. Mas vamos supor que eu larguei ela aqui e saí e fui pra sala. Aí eu volto e encontro ela dentro do táxi. Ela apertou lá, ela tem 8 anos de idade, vai fazer 9, e foi pro clube de stripper. Dentro do clube de stripper, ela que já sabe um pouquinho de inglês, escuta lá uns palavrões, umas bebidas, o cara fica bêbado, aí de repente entra com uma mulher dentro da cabine e a mulher começa a fazer movimentos e tal, aí vai pro carro, faz um sexo oral em cima do cara com a prostituta. Isso é um bagulho pra uma criança de 8, de 9 anos, de 12, um moleque de 15 anos. Não é, cara. Então a culpa não é da Rockstar, não é do governo. O governo não tem, o Estado não tem que se intrometer nisso aí. O Estado não tem que se intrometer nessa parada. A culpa dessa parada é do pai negligente, da mãe negligente, que atende ao apelo e ao choro do filho, da criança, e acha ele maduro o suficiente pra jogar uma porra dessa. Porque se ele olhar lá que é pra maior de 18, você vai dar cigarro pro seu filho menor de idade? Não vai. Você abre a porra do cigarro, você vê lá, essa merda causa câncer. Essa porra mata.
Então você não dá pra criança. Álcool, você não vai dar uísque, porque é proibido pra menor de 18. Mas o GTA tá escrito que é proibido pra menor de 18 e você põe essa porra na mão da criança e depois você acha que o Estado é culpado. Que a Rockstar é culpada. O culpado é você, pai, que é negligente. Mas eu tenho 15 anos e eu tô vendo esse vídeo, Júlio. Mano, você não tem maturidade nem pra limpar sua bunda sozinho, velho. Tu acha que tuas roupas vêm passada e cai na gaveta, já passada, pronta pra você usar. Você não sabe nem quanto que tua mãe paga de sabão em pó no mês. Tu não sabe nem quanto custa um detergente, um papel higiênico pra limpar tua bunda. E tu vem falar que tu tem maturidade pra saber o que é bom e o que é ruim pra você? Seu pai sabe e quem colocou a classificação naquele jogo também. São psicólogos. Por quê? Se você lê a merda da descrição lá do GTA V ESRB, coloca agora no Google. Tá escrito lá: violência, sexo, drogas, alcoolismo, sexo explícito, crime, palavras torpes, palavrão, tudo que tem de ruim. Aí ele ainda deixa explícito lá no fim. Porém, o jogo mostra que o crime não compensa, que se você mata civis, você vai ser preso pela polícia e coisa e tal. Mas você tem a liberdade de sair por aí assassinando velhinhas e depois dar ré no carro pra ver se ela morreu. Se ela não morreu, você passa em cima de novo até ela morrer. Já fiz isso muito. Meu pai também. Não que eu vou me tornar um psicopata. Não que a minha filha de 9 anos, que já brincou aqui, vai atropelar um civil no GTA. Ela ficou brava comigo, inclusive, quando eu fiquei atropelando as pessoas no GTA. Tá errado, pai. Isso não tá certo. É o amor. Mas, tipo, não quer dizer que toda criança vai ficar jogando GTA, gente, e vai virar um psicopata. Óbvio que não. 99,9% não. Mas é adequado para a criança, logo cedo, ter contato com esse linguajar, com essas cenas, com esse tipo de coisa? É óbvio que não. Então, se você for olhar cada jogo, tem jogo ali que, pô, para 16 anos, aí você não vai colocar a criança também para jogar só Rayman a vida inteira, sei lá, Sonic, Mario. Às vezes ela gosta, mas, pô, Assassin's Creed Odyssey, tá lá Everyone, então beleza, joga aí. Mas se o jogo não tem uma linguagem adequada pro seu filho, pro seu priminho, pro seu sobrinho, presta atenção, cara. Você, às vezes, é o culpado do que tá entrando dentro da sua casa. Porque se a criança sofre bullying na escola, se a criança ela é maltratada por um pai, por uma mãe, por um tio, por um primo, se essa criança já tem uma predisposição, uma patologia que precisa só de um gatilho, óbvio que o jogo em si, dando essa liberdade para ele de viver uma outra vida, pode servir como esse gatilho. Ah, então você tá falando que os caras têm mesmo que criminalizar o jogo e o jogo tem violento, tem que virar crime e não pode mais vender e nunca mais as crianças podem jogar GTA na vida. Não, idiota. Não é assim. Se fosse assim, novela. Novela é proibido para menor de 18, tá lá, ó. A Globo vai passar aquelas putaria lá na novela das 9, na novela das 11. Mesmo assim você assiste com o seu filho do lado. A culpa é da Globo? É sua. Você não deveria deixar os seus filhos assistir essa merda. Mas você deixa lá, vamos lá assistir a novela da Globo. Aí tem lá pornografia, traição, os caramba quatro, mas a gente vê essa bosta. Aí os filmes tem também música que fala de violência, de drogas, de traição, de consumo de álcool, de bebida, de corno, de um monte de putaria. Funk com letras assim horrendas, absurdas, nojentas, podres. Então aí, será que só os joguinhos que são culpados pelos moleque virar louco, velho? Mano, se você estudar realmente a cabeça daqueles moleque, eu não acho que eles estavam ouvindo Clara Nunes na hora que cometeram os assassinatos, ou sei lá, o cara colocou lá Águas de Março com Tom Jobim e Elis Regina pra escutar, velho. É pau, é pedra, é o fim do caminho, pedra de atiradeira, vou matar. Não! Tem músicas que falam de suicídio, tem músicas que falam de tristeza profunda, tem músicas que falam de genocídio. Cara, então toda a indústria fonográfica, audiovisual, o entretenimento, tudo tem o seu rating e tem sua orientação pedagógica ali para tal idade, coisa e tal. Quem deve colocar isso na cabeça das crianças, olha, isso não é para você, quem deve orientar e separar das crianças o que não é viável para elas, são os pais, os adultos. O tio, a tia, o avô, nunca o Estado.
O Estado não pode vir agora e falar, vou te colocar como crime, jogos violentos são crimes, então agora se no jogo Doom você estraçalha a cabeça do maluco, coisa e tal, se o Watch Dogs o cara tá dando vários tiros lá e corrompendo o Estado e hackeando todo mundo, roubando o dinheiro das pessoas, isso aí agora é um crime. Então o pai deixou o moleque jogar, vou mandar ele preso. Cara, se o moleque tiver faltando na escola, se o moleque tiver tirando notas ruins, e ele passa 12 horas por dia jogando essa porra, o conselho tutelar tem que acionar o pai, sim, acionar o Estado, e o pai tem que ser punido, o pai e a mãe. Agora, se ele tem um horário para jogar, se ele tem regra, se os pais supervisionam, se ele não está sendo viciado, se o pai fala, olha, você tem 2 horinhas para jogar essa merda aí, não vai jogar mais do que isso, meu irmão, você vai ter um tempo para você jogar, é esse o tempo que você vai passar jogando, e ó, se chorar porque ele começou a ficar viciadinho aí, eu vou colocar você para jogar Sonic. Não, eu já tenho 15 anos, fica quieto. Pai sou eu. Acabou, faz uma amizade com o moleque, joga junto ali um tempinho, papapá, e explica sempre pra criança a diferença entre a realidade e o que tá no jogo. Óbvio que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que eu não posso sair roubando carros por aí e assassinando velhinhas. Que, assim, se você parar pra pensar, a realidade pro adolescente normal, que não sofre nenhuma patologia, que não tá doidão, que já não tá predisposto, sofrendo bullying, que vai matar as crianças se jogar essa merda, cara, se você parar pra pensar, o jogo que mostra a realidade não vende. Não vende. Geralmente é a fantasia daquilo que ele não pode fazer no mundo real e não faria. Vou te dar um exemplo. Watch Dogs 1. Watch Dogs 1 representa a vingança do Aiden Pearce. Ele é um mercenário movido por dinheiro, um cara sombrio, um personagem que ele viu o assassinato da própria sobrinha dentro do carro, aí o seu sobrinho ficou sem falar, precisando se consultar com psicóloga, o jogo mostra isso, o moleque se consultando com a psicóloga, ele não fala mais, ele parou de falar, porque ele ficou perturbado de ver a prima dele, a irmã dele morrendo no carro, no banco de trás, e o cara ele é movido única e exclusivamente por dinheiro, vingança, ele é um mercenário, e ele tá cagando pro mundo. E ele começa a ficar atormentado por aquilo, é um personagem sombrio e totalmente diferente do que a gente vê nos joguinhos, ele não é nem um anti-herói. O Aiden Pearce é um filho da puta. Eu achei o jogo demais, velho. Agora pergunta pro adolescente, pra molecada, eles preferem Watch Dogs 2. Por quê? Porque o protagonista do Watch Dogs 2, o Marcus Holloway, ele é um ativista social, é lá um negão de bombeta, pá, tem um notebook muito louco, uns drones, e o cara é movido por desejos ativistas, ele é altruísta, ele quer ir em prol da sociedade, contra o governo e contra o sistema. E essa porra aí toda colorida aí deu mais sucesso. Cara, não, por isso que as fantasias loucas do GTA, as coisas absurdas que não pode fazer, a molecada se interessa. O jovem, na hora que ele vê um Mafia 3, primeiro que a jogabilidade o povo já reclamou, mas aquele jogo retrata genocídio em massa contra acho que os haitianos, trata racismo de forma totalmente assim real e sombria, trata de feminicídio, estupro. Uma das primeiras cenas, assim, na primeira hora do jogo, segunda hora, é uma mulher negra chorando que ela sofreu abuso do corpo dela, ela foi estuprada, ela deveria ter sido morta, escapou da morte, sabe? É um jogo super forte, sabe? Assim, a pessoa que não tem estômago pra jogar não consegue. É um veterano de guerra voltando pro seu país e ele encontra tudo aquilo ali. Então são coisas bem pesadas, que se o cara não, ele quer chegar do trabalho e descansar, se é um adolescente de 13, 14 anos, ele se assusta, eles não gostaram do jogo. Eu que tenho uma mente maluca, sombria, esquisita, estranha, eu tenho alguns problemas psicológicos, eu pus essa porra, eu achei muito louco, fui das únicas pessoas que gostou, porque eu gosto desse lado mais dark das coisas e tal, porque eu gosto de ver como a realidade é. Não porque eu gosto da coisa ruim, mas porque eu gosto de ver como foi feita a fotografia do game, como eles conseguiram representar aquele tempo, como que, por exemplo, nos Assassin's Creed, eles fazem a ambientação, coisa e tal, esse tipo de coisa, a narrativa, e eu gosto de algo mais inteligente, mais adulto. Quanto mais adulto, mais inteligente o jogo for, mais me fizer pensar e refletir, eu vou achar mais interessante. Por isso que eu não consigo jogar a história do GTA. Eu tenho GTA desde que lançou e eu nunca joguei a história, eu joguei, acho que 30% da história, parei de avançar e ficava fazendo as zoeiras por aqui e por ali. Porque pra mim é muito fútil.
É um jogo para um moleque de 12 anos e ele é proibido para um moleque de 12 anos, né? Mas ele chama a atenção do moleque de 12 anos. Porque tem uma linguagem fútil, boçal, coisa e tal. Mas você tentar tipificar jogos violentos como crime, como essa lei aí idiota do deputado tá chamando a atenção para querer fazer, aí eu já acho que é um absurdo. Porque senão nós teríamos que criminalizar músicas, novelas, filmes e um monte de outros conteúdos de entretenimento da mídia como um todo, cara. Isso é absurdo. Óbvio que não. Quem matou as crianças na Raul Brasil não foram os jogos que os moleques jogavam. Eles já tinham uma predisposição para aquilo, ninguém sabe a mente daqueles moleques. Se um jogo serviu de gatilho, se ele se inspirou num jogo que não era para que ele estivesse jogando, o tio ou os pais dele, ele tinha uma família totalmente desestruturada. Se ele estivesse numa família estruturada, pai, mãe, a família desse uma orientação para ele e tal, ele teria tido um acompanhamento diferenciado, talvez não cometesse esse tipo de crime. Mas tem vários e vários e vários fatores, cara. Porque eu conheço o meu sobrinho, filho da minha irmã, se eu colocar GTA pra ele jogar aqui, ele já viu e falou pra mim, falou, tio, não jogo isso, porque minha mãe não deixa. Ele tem 8 anos, vai fazer 9. E ele fala claramente, com 7 anos ele já falava, ô tio, eles falaram palavrão. Eu falei, mano, ele falou inglês, moleque, tá louco? Mas eu sei que é palavrão. As crianças hoje já nascem falando how are you? E ele ouviu falando um fuck you no GTA e ele falou, tio, isso é palavrão. Beijo pro Samuel. E tipo, ele deixou claro pra mim, ele falou, minha mãe não gosta que jogo esse tipo de jogo e eu não vou jogar. Aí como eu vi que tinha lá um Sleeping Dogs, que era um mundo aberto parecido com GTA, mas que tinha menos violência, era uma coisa mais de tortura, arrancar um dente do cara, máfia chinesa, né? E que aí criança tá um pouco mais acostumada, mas não tinha essa questão sexual, puteiro, droga, o cara vender maconha, essas coisas na rua. O cara, no GTA você pode fumar um baseado, você pode bolar um baseado, tomar umas, ficar bêbado, comer uma puta, a puta faz um boquete em você, você pode ir pro puteiro e pedir um strip. Mano, não, velho, isso não é pra uma criança. Não, se você põe isso pra uma criança, você acha que é pra uma criança, você é retardado, você é idiota. Mas, pô, eu pus ali um Sleeping Dogs, vi como que era, qual era do jogo. É um jogo proibido pra crianças menores de 18 também, mas pô, eu vi que tá um pouco mais dentro do mundo do menininho. Meu primo é meio emocionado, meu sobrinho. Samuel é emocionadinho. Ele chora, velho. Se ele vê os bagulhos, ele não vai dormir à noite. Entendeu? Ele é meio assim. Então, eu fui lá e falei, o Sleeping Dogs acho que dá, né? Um dente arrancado ali, pá, uma metralhadora, essas coisas ele tá acostumadinho, né? Mas uns peitinhos, acho que não é legal mostrar isso pra uma criança assim, não. Ele vai pra igreja. O vô dele é pastor, meu pai, né? Então vai ficar meio ruim pra mim. Mas os Sleeping Dogs já vai. Então você tem que saber qual é a criança, a maturidade da criança que você está lidando, se você pode ou não acompanhar. Eu, por exemplo, eu falei, olha, minha irmã e meu cunhado não vão acompanhar. Então, se eu largar o GTA lá, mano, eu vou destruir o moleque. Então, não. Não quer dizer que se ele jogasse o GTA, gente, ele ia virar um louco achando que pode sair por aí atropelando velhinhas. Não, se você pensar isso, ou acha que eu tô dizendo isso, você é idiota, repito. O que eu quero dizer é que poxa, ele tem a mentezinha dele ali trabalhando tão de boa, velho. Ele vai ver essa merda aí cedo ou tarde na TV, ou na rua, ou na escola. Que eu acho que agora, com 9 anos, se eu ainda posso privá-lo disso, ele não precisa ficar vendo esse tipo de coisa. Ele pode se divertir com outras coisinhas, jogar outros tipos de jogos. Então tudo vai do pai saber qual é o filho que ele tem em casa e que tipo de material que ele vai adequar para esse filho. Se ele tem um filho violento, que briga na escola, que treta, que ele percebe que sofre bullying na escola, que é meio dislexo, que é meio de lado, é meio recluso, que fica sozinho mais do que o normal das outras crianças. Se ele percebe que ele tem um filho que tá indo mal nas notas, que tá jogando mais do que o normal, cara, ele não vai deixar o moleque jogar o dia inteiro ou não vai colocar jogos que sejam gatilhos para esse moleque cometer uma barbárie, uma merda dessa. Vai do pai, mas quem tem que controlar, para encerrar o vídeo, são os pais. É você que tá assistindo, não as crianças. As crianças, os adolescentes, cara, não vão respeitar o que o Estado falar. Isso aí, você não vê moleque aí fumando com 16, 17 anos? Eu, infelizmente, fumo. Eu comecei a fumar com 17, já era proibido, mas eu podia comprar e eu comprava, porque eu já tinha essa cara de velho. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês é, o Estado, a minha opinião é, o Estado não deve interferir na criação. Quem define são os pais, o que os filhos devem ou não consumir, e quem tem a obrigação de dizer qual é o conteúdo que tem naquele software, naquele pacote de entretenimento, é quem produz o conteúdo. E aí sim o governo e o Estado
faz essa fiscalização. Ah, peraí, você está vendendo um conteúdo que geralmente crianças querem consumir, ou está na televisão que qualquer criança pode ligar e assistir? Primeiro, então, vocês têm que dizer o que contém. Vamos lá. Aí ela fiscaliza, põe um órgão público ou tal, privado, para fiscalizar aquilo. Opa, fiscalizamos, nesse tipo de conteúdo aí tem isso, isso e isso. Aí tá explícito. Na capa do negócio tá lá, ó, esse jogo tem putaria pra caralho. Esse jogo fala palavrão mais que o Júlio e o Baltar junto. Esse jogo manda todo mundo tomar. Ó aqui, ó, N-Vadia tá na capa do jogo junto com o Clebão. Meu irmão, tá na cara do pai. Quem vai decidir é o pai, não o Estado que vai tipificar isso como crime, velho. Então, ó, loucura. Beleza? Deixa a sua opinião aí sobre essa parada aí. Se você acha que nós tá doido ou não, vê aí o que você pensa, beleza? Abraço, é nóis!